salvo, eu cego fui, mas vejo já, perdi do Eli, me achou. Graças a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Estávamos perdidos e Ele nos achou. Ele nos encontrou através do grande olhar de águia que o nosso Deus, como a grande águia, tem passado diante de seus filhos e tem chamado cada um pelo seu nome. Amém? E os filhos de Deus hoje eles estão reunidos na palavra, pois sabemos aonde está o corpo da palavra. Porque a palavra diz que aonde estiver o corpo, tem tradução que está escrito cadáver. Aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Então esse alimento é somente para a águia. Hoje foi um dia típico e Deus sabe todas as coisas. Essa ferramenta precisava ser testada e com os irmãos presentes não iríamos poder testá-la. Não é? Então foi preciso que Deus deixasse cada um em suas casas para que nós possamos testar esse aparelho, essa ferramenta, e ao mesmo tempo levando o alimento na mesa de cada um de vocês nesse momento. Então, onde estiver o corpo, se ajuntaram as águias. E eu creio que quem é águia nesse momento está ajuntado, está em volta da palavra de Deus. Em Lucas, capítulo 17, versículo 37, está escrito: e respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? Ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Então você observa que esse alimento, a águia, ela vai fazer como chegar a esse alimento, porque ela tem olhos que conseguem enxergar aonde está e abre suas grandes asas e se reúnem em torno dele. Então somos águiazinhas do Senhor. E a águia é uma ave diferenciada das demais. Você vai observar as outras aves, todas as aves voam. Todas as aves voam. Mas nenhuma delas é como a águia. Quando a tempestade se aproxima, as aves procuram, algumas procuram lugares rochosos, outras as árvores, mas a águia é diferente. A águia, quando a tempestade, aquela forte tempestade, chega ou se aproxima, a águia, por mais que aquelas nuvens, aquele céu escuro toma conta do local onde ela está, ela alça voo. Ela alça voo e voa acima das nuvens.
ela atravessa essas grandes nuvens pesadas, porque ela sabe que acima das nuvens o sol está brilhando. Esse é o único pássaro que atinge esse patamar, que atinge esse obstáculo. É somente a águia. É por isso que você é comparado com a águia. E a águia, quando ela precisa do seu alimento, ela caça. Ela não espera algo podre. Alimento puro, fresco. E a mensagem do dia, ela é fresca. A mensagem dos dias de Moisés era fresca. Não adiantava eles querer pegar o maná, guardar aquilo para comer no outro dia, que estaria bichado. Porque Deus tem desejo de se manifestar e se abrir, conversar com seus filhos. E a palavra de Deus é viva. O alimento de Deus, ele é vivo, ele é puro. Então, amados, o assunto hoje é sobre as águias de Deus. Então, as águias de Deus, elas conseguem. Por mais que o urubu consiga voar com você, por mais que o gavião consiga voar com você, eles chegam numa determinada altura. Mas quando a tempestade chega, aí cada uma dessas aves vão mostrar a sua natureza. O urubu, por mais que ele voa alto, ele vai procurar algum lugar para se esconder. O gavião, por mais que ele é próximo, por mais que ele seja parente da águia, ele vai procurar um abrigo para ele. Mas a águia, ela voa acima das tempestades. Então, se você é uma águia, eu não sei o tipo de tempestade a qual você está atravessando nesse momento. Se você realmente for uma águia, você vai voar acima dele. Acima dessa tempestade. Porque a sua natureza permite que você faça isso. A águia, ela é de uma natureza diferente dos outros pássaros. Totalmente diferente. Então, voltando aqui onde nós estávamos lendo, aonde os discípulos perguntaram para o Senhor, dizendo: onde, Senhor? Ele disse: aonde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Essa resposta de Jesus, se você continuar lendo, voltando um pouco, você vai ver que foi quando foi feita a pergunta, foi quando foi dito: dois estarão juntas, moendo, uma será tomada e a outra deixada. Dois no campo, um será tomado e o outro será deixado. Por que um será tomado e o outro será deixado? Porque são de naturezas diferentes. Foi aonde saiu a pergunta: onde, Senhor? Ele disse: aonde estiver o corpo. Um será tomado e o outro será deixado, para se ajuntarem com as águias que estarão em volta do corpo. Outro estará no campo e outro sairá para se reunir em volta da palavra de Deus. Somos comparados a águias. Os filhos de Deus são comparados a águias. Observa o profeta Isaías. Em Isaías, capítulo 40, no versículo 31, vocês conhecem bem esse versículo,
onde diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, com asas como águias, correrão e não cansarão, caminharão e não fadigarão. Olha o que o profeta Isaías estava dizendo para essas pessoas aqui, que são pessoas que eu creio que é para nós hoje isso também. Porque é somente os filhos de Deus que esperam no Senhor. Ele está dizendo, mas os que esperam no Senhor. O que acontece com esses que esperam no Senhor? Está escrito: renovarão as suas forças, porque você esperou no Senhor. Você esperou no Senhor, então agora você está tendo as suas forças renovadas. Está entendendo isso daqui? Você já tinha, essas coisas já estavam dentro de você. É por isso que queriam ser renovadas. Renovarão as suas forças. E quando as suas forças são renovadas, o que acontecerá com você? Ele está dizendo, subirão com asas como águia. Irmãos, vocês observam que a águia, ela sobe aonde as pessoas, por mais que estejam no avião, ela sente a necessidade de ar. Os pássaros não conseguem chegar até onde ela está por causa da temperatura. Se você observar, nós temos países aqui na América do Sul que, se você for a esses países, a um deles, acredito que é na Bolívia, esses países altos, La Paz, acredito. Eles dizem, olha, esse local, ele está acima do nível do mar. Então, quando você chega nesse país, nesse lugar acima do nível do mar, se você andar rápido, você se cansará, faltará oxigênio em seu cérebro e você poderá até desmaiar ali. Porque você está num lugar alto, acima do nível do mar. Por que eles dizem acima do nível do mar? É porque o nosso oxigênio é marítimo. É marítimo o nosso oxigênio. Dizem que o nosso ar vem das árvores. Não, é marítimo. Então, quando você está acima do nível do mar, você começa a sentir a diferença, a falta de ar. Você não consegue respirar com frequência. Mas existem pessoas daquele local, né, nascidas ali, que elas não têm dificuldade nenhuma. Se você correr, você cansa. Se você andar muito rápido, você cansa, você passa mal. Mas elas já têm uma resistência, porque elas são natural daquele local ali. Entende a águia agora? Porque ela vai nos lugares altos, é por causa da natureza dela. Quando falamos de águia, estamos falando do cristão. Não estamos falando do crente igrejeiro. Não estamos falando do crente que procura a casa de Deus quando ele não tem uma outra opção. Estamos falando dessas pessoas que o profeta Isaías está dizendo aqui. Renovarão as suas forças, porque eles esperam. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia. Correrão
e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Está falando de você. Está falando de você aqui. Por que você vai subir tão alto? Porque a grande águia, ela está voando acima da tempestade. E para você ouvir a grande voz, você tem que estar acima da tempestade também. É por isso que eu estava dizendo, eu não sei qual que é o seu problema. Eu não sei qual que é a tempestade que está sobre você. Mas uma coisa eu vou deixar você ciente. É justamente essa tempestade que vai impedir com que você atravesse para ver o sol da justiça brilhando acima das nuvens. Para ver a grande ave, a grande águia se alimentar e andar junto com essa grande águia, porque agora você tem a mesma natureza, a mesma força que ela tem, porque essa força já está no cristão. É por isso que o profeta Isaías está nos dizendo que essas forças serão renovadas em você. Amém? Graças a Deus. Deus sempre tratou seus profetas como águia. Deus sempre tratou seus filhos como águiazinha. Se Deus chama a si mesmo de águia, e você é um filho de Deus, então vocês são pequenas águias. Vocês agora precisam renovar as suas forças. E como você renova as suas forças? Ouvindo a palavra de Deus. Essas forças é a fé. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir as palavras de Deus. Lembra de Abraão? O irmão Brana diz que o tempo passava e Abraão ficava mais forte. A fé de Abraão ia ficando mais forte. Porque ele teve suas forças renovadas. Todos os filhos de Deus, todas as águiazinhas de Deus, terão suas forças renovadas. Porque elas são águias. Elas se ajuntarão. Porque elas saberão aonde estará o corpo. Ou aonde o corpo está. Amém, amados? O mensageiro de Deus, o irmão Brana, ele nos diz na mensagem Personificação do Cristianismo, ele diz: no versículo, no parágrafo 52, está escrito: então, a águia voa mais alto do que qualquer outro pássaro. Observa que o William Branham está dizendo para você que não existe pássaro que acompanhe a águia. Não existe crente que acompanha você. Poxa, você diz, eu estou vendo isso. Mas o irmão fulano não está vendo. Ele não consegue acompanhar você. A mensagem está dizendo para que nós façamos isso. E o irmão fulano não está fazendo. Ele não é águia. Você é águia. Por isso que você está entendendo isso. Você tem visão de águia. Ele diz que a águia voa mais alto que qualquer outro pássaro. Ele continua dizendo, não há nenhum pássaro que possa competir com a águia. Não há nenhum crente da mensagem que possa competir com o crente da mensagem águia. Entendeu? Está entendendo um pouquinho melhor aqui?
Ele continua, e não existe olho como o da águia. Não existe olho como o seu. Você é águiazinha. Você está enxergando algo que as pessoas comuns, os pássaros, digamos assim, comuns, não conseguem enxergar. Não conseguem caminhar. Porque não tem visão de águia como você tem. O falcão não possui a mesma sorte com sua visão. Por que ele está dizendo o falcão? Porque o falcão, ele é o mais próximo de uma águia. O falcão, ele é parente, irmão da águia. E o falcão não poderia suportar a atitude onde a águia pode voar. Ele morreria. Ele não possui a estrutura que a águia possui. Então você vai estar voando com crentes falcão. Mas só que você consegue ultrapassar. Então quando a tribulação vem, quando a tempestade vem, o irmão Brana pregou a mensagem, a tempestade que se aproxima. Então quando essa tempestade começa a se aproximar, essas duas aves vão mostrar a sua natureza. O falcão, por mais que ele tente acompanhar a águia, quando a tempestade se aproxima, ele vai procurar um abrigo. E a águia voa acima das tempestades. A águia voa acima dos problemas. A águia voa acima da doença. A águia voa acima das inimizades. As águias não fazem acepção de pessoas. As águias se reúnem juntas. Quando você vê crentes se ajuntando em um canto, outros em outro, não conseguem caminhar juntas, não conseguem dialogar, é porque não são da mesma plumagem. Elas não vão se alimentar do mesmo corpo, não vão se alimentar da mesma palavra. Então William Branham está dizendo que não possui a mesma estrutura. Ele diz, agora, o falcão é um pássaro, do mesmo modo são os outros pássaros. Porém, a águia foi feita assim, porque ela é um pássaro de grandes alturas. Você é uma ave de grande altura. Você é uma ave criada, espiritualmente dizendo, falando do cristão que é você. Você foi criado com uma estrutura diferente. E você só vai se reunir com aqueles que são da mesma plumagem que você. Às vezes você até acha que é da mesma estrutura. Espera chegar a tempestade. Espera chegar a tempestade. Aí você vai ver gavião saindo com gavião e as águias se reunindo juntas. Graças a Deus pela palavra de Deus que está mostrando para nós a nossa estrutura, mostrando para nós o nosso caráter com sua palavra. Porque os filhos de Deus, eles têm o caráter de Deus. Amém? E ainda continuando falando sobre o gavião, ou falando da água, o irmão Brana diz, ela pode subir tão alto, até ao ponto de poder ver as coisas que os outros pássaros não podem ver. Por que isso? Ele disse, porque ela está mais alta. E Deus
ao fazer a águia, a fez para este propósito. Porque os seus ninhos são mais altos que os outros. Seus filhotinhos estão lá em cima, no ninho. E eles se alimentam no chão. Então, para que possa haver uma tempestade ou algum problema chegando, a águia, para poder sobreviver, deve ir mais alto, para que então ela possa proteger seus filhotes. Então os filhotinhos da grande águia, eles estão todos ali no chão, né? Em volta de uma árvore ou num gramado ali, se alimentando. E a mamãe águia está numa altura onde ela tem uma visão ampla se está chegando algum predador sobre seus filhotes. E nós, como águiazinhas, estamos alimentando da palavra nesse momento. E a grande águia, ela está nas alturas, observando se o inimigo vai tentar tirar a sua atenção da palavra. Vai observar você no trabalho, se tem alguém tentando te prejudicar. A grande águia está em volta de seus filhos, independente do problema que chega sobre eles. Eles só precisam saber que eles são águia. Graças a Deus. E Deus comparou o profeta com a águia. O profeta, para que ele pudesse entrar nas caracterização de um profeta. E ele é um vidente, pois no espírito sabe, ele sobe, além da emoção. Observa que o profeta, o irmão Brando está dizendo, que ele sobe além da emoção da igreja. Ele vai além do ritmo da música. Ele vai além do bater palmas. Ele vai além do regozijo. Além do regozijo entre os santos. Ele vai além de tudo isso. Ele vai além de tudo. Você observa que tem pessoas na igreja que se emocionam com o hino. E o pregador naquela igreja, porque a palavra profeta significa alto pregador, e isso se reflete no pregador de uma igreja também. O pregador ele tem que ir além das emoções. Muitas vezes a pessoa está se emocionando com o hino. O líder de cântico ele tem que ir acima da emoção, senão ele não consegue passar o seu trabalho para a igreja. E assim é o pastor, as pessoas se empolgam, estão dando glória a Deus. E ele tem que estar acima. Ele tem que estar sobre as nuvens, acima, para que ele possa ter o controle dos acontecimentos na igreja. E assim é Deus, nosso Pai. Ele está acima de nossos problemas. Está acima de todas as coisas, para que ele possa ter o controle sobre tudo. Está acima de nossos problemas. Está acima de todas as coisas, para que ele possa ter o controle sobre tudo. Amém? Graças a Deus. O irmão Brano ele ainda nos diz na mensagem, provando sua palavra. São duas mensagens, acredito. Essa mensagem foi pregada no dia 26/4/1965. Já no parágrafo 366, ele nos diz: eu penso que a igreja é algo como uma cana de vir não faz muito. Vindo de Tucson ou de Fênix, indo para Tucson, eu vi uma coisa misteriosa.
E isso, de certo modo, quebrantou meu coração. Ao ver o que tinha acontecido como um falcão, que costumava voar nos ares, um irmão da águia, o qual é um tipo da igreja. Então ele está dizendo para você que o falcão, ele é um tipo da águia, ele é o irmão da águia, que a águia é um tipo da igreja e o falcão é irmão dela. E Jeová é a águia. Ele chamou seus profetas de águias. Ele chamou a si próprio, Jeová, de águia. Porém, este falcão há muito perdeu sua identificação, porque não plana mais nos ares e caça sua refeição como era para fazer. Porém, se assenta nos fios telefônicos e age como um carniceiro. Ele vai atrás de coelhos mortos que os carros matam. Ele e os urubus vão lá e comem juntos. Ele anda pulando como urubu, ao invés de caminhar como deveria. Ele perdeu sua identificação. Entende o que ele está querendo dizer? Que o gavião, ele é o mais próximo de uma águia. Ele perdeu a sua identificação. A águia não perde. Mas o gavião, sim. Porque ele não é águia. Por mais próximo que você possa ser de um cristão, por mais que você tenta fazer a mesma coisa que o cristão faz, tem algo acontecendo na sua vida que você não está enxergando, porque você não tem a mesma visão que a águia tem. Você já não faz mais os seus deveres de cristão, porque você não é águia. Agora a águia sabe as necessidades dela. A águia sabe o que Deus está exigindo dela. E ela procura colocar aquilo em prática. Porque quando você sabe a sua obrigação como cristão, sua obrigação como águia, e você não faz, você jamais atravessará a tempestade. Você jamais atravessará a tempestade para que você possa ver o sol brilhando do outro lado. Às vezes, o tempo está chuvoso, está aquela tempestade enorme aqui embaixo. E a pessoa, às vezes, ela compra uma passagem de avião, ela está voando sobre as nuvens. E ali ela está contemplando todo o céu azul e o calor do sol ao mesmo tempo. Por que isso? Porque ela está acima da tempestade. Gente, é somente o cristão que vai conseguir fazer isso, espiritualmente dizendo. Voar acima da tempestade. Quando você enxerga a tempestade, o problema que ela vai causar, você começa a se abrigar. A águia vai sair daquilo, vai sair do meio daquela confusão, atravessando as nuvens. E os que não são águia, eles vão se misturar com as galinhas, vai se misturar com pardais, com as corujas nos buracos nas rochas. Mas a águia vai estar soberana. Você vai estar soberano na palavra de Deus. Aquelas críticas não vai atingir, porque você já ultrapassou as nuvens, você já ultrapassou aquela barreira do som. Vocês lembram que a gente tinha comentado sobre isso? O som do mundo não te pega, porque você está acima da tempestade que o mundo possa criar. Porque você é uma águia. Você é uma águia de Deus. Você não é o gavião, você não é o falcão, você é uma águia.
Você é uma águia. O falcão e o gavião, eles pegam costume de outros pássaros. Mas a águia não. A águia, ela é soberana. A águia, ela foi chamada de pequena águiazinha, porque o papai, Deus, é águia. Graças a Deus. Na mensagem, como a águia agita seu ninho. O irmão Brana disse, agora, a águia foi feita um pássaro celestial. Com certeza foi. E não existe nenhum outro pássaro que pode tocá-la. Não, Senhor. Ela é o rei da família dos pássaros. Isso é verdade. Você fala, você diz, um falcão tem olhos de falcão. Vocês já ouviram isso. Ele é um amador. Ele não sabe a respeito do que está falando. Se aquele falcão alguma vez tentasse voar com aquela águia, ele se desintegraria no ar. Entende? Os falcões, por mais que sabem tanto sobre o alimento fresco, ele ainda não consegue chegar no mesmo patamar da águia. O irmão Branco está dizendo que ele pode até fazer a mesma coisa. Ele pode até fazer a mesma coisa que o cristão faz, que a águia cristã faz. Mas quando o problema vem, a águia sobe mais um pouquinho, ele já não pode. Porque senão ele vai se desintegrar. Ela se desintegraria no ar. A águia é um pássaro de estrutura especial. Ela tem que ser, porque ela pode voar mais alto do que qualquer outro pássaro. Bem, agora, se ela não tivesse um corpo de estrutura especial quanto para subir nessas grandes alturas, ela se desintegraria também. Mas Deus fez o corpo diferente. Deus fez a sua estrutura diferente. O que está em você hoje é maior do que o que está nas outras pessoas. Porque esse mesmo Deus que veio para fazer morada é somente em águias. É somente naqueles que têm a mesma estrutura. Outras pessoas já não têm. Eles já não continuarão com a palavra mais, mesmo ouvindo a mesma coisa. Gente, por mais que você faça tudo corretamente, se a natureza da águia, espiritualmente dizendo, não estiver em você, em vão você adora a Deus, em vão você canta os hinos, e em vão você continuará na palavra de Deus, porque você não é águia. Os problemas, foi o que eu falei para minha esposa uma vez. Eu gosto muito quando os problemas se aproximam da minha vida. Porque são somente os problemas que vão mostrar para mim quem são as pessoas. Enquanto está tudo bem, todo mundo é bom. Mas quando a tempestade chega, as pessoas vão mostrar de que forma elas vão reagir àquilo. Vai mostrar de que natureza elas são feitas. Agradeço a Deus pelo sofrimento que tive ao lado de minha esposa, no começo de nosso casamento. Porque aquilo mostrou para mim o tipo de pessoa que estava ao meu lado. Amém, amados? Eu espero que essa pequena palestra possa ajudar a cada um de vocês. Espero que possamos ter nossas mentes mudadas. Espero que possamos ter olhos de águia. Porque o profeta diz que o colírio está aí para ser pingado nos olhos daquele. Mas somente as águias terão seus olhos limpos. A águia é um ser de cima. Observa em Apocalipse
aonde diz dos 4 animais, um com rosto de homem, com rosto de boi, com o rosto do leão, mas a águia é de cima. A Bíblia diz que é semelhante a uma águia voando. A águia tem que estar voando. A águia tem que estar acima dos problemas. A águia tem que estar voando. Irmãos, não estacione na palavra de Deus. Se a águia já está voando, é porque tem águiazinhas embaixo. E se ela está voando, é porque tem tempestade, ela está no alto, ela está no topo, está acima das tempestades. Ela está acima do nível do mar, espiritualmente dizendo. E quando essas pequenas águias ouvem a mensagem, ouvem a palavra, ouvem o som da grande águia, que é Deus mesmo. Então quando elas ouvem esse som, elas têm suas forças renovadas. Não foi isso que Isaías disse? Que terão suas forças renovadas e subirão como águias, porque a grande águia está te chamando. Você agora está com as suas forças renovadas e vocês voarão ao encontro da grande águia e vocês romperão essas grandes nuvens de problema, essas grandes nuvens dessa Sodoma moderna. E as outras aves que não são águias, elas vão tentar te acompanhar, mas a tribulação vai as pegar, essa grande tempestade vai as pegar. É por isso que elas não vão no arrebatamento, elas não vão atravessar essas grandes nuvens de pecado. E procurarão árvores, procurarão troncos, procurarão morros, abrigos para ficarem, porque elas não são capazes de voar com você. Porque a sua natureza é diferente da natureza dela. A palavra de Deus, ela nos dá essa garantia. Não foi isso que o profeta nos disse? Obediência completa a toda a palavra de Deus te dá direito ao Espírito Santo, te dá direito a ter as asas renovadas, te dá direito em ter forças renovadas, te dá direito a ter seus olhos de águia renovados. Ele renovará tudo em você, porque você foi obediente a tudo. Você foi obediente em toda a palavra de Deus. Obediência tem que estar completa. Mas a palavra tem que ser a palavra de Deus. Eu sempre bati nessa tecla. Cada esquina tem uma igrejinha da mensagem. Agora você precisa ver se é a palavra de Deus que está ali. Porque o profeta diz que a obediência completa a toda a palavra de Deus te dá direito ao selo. Te dá direito ao Espírito Santo selado em você. E quando você está selado, as suas forças estão renovadas. A sua visão agora é visão de águia, porque você foi obediente. A sua mentalidade é de águia. Agora você vai entender o que a grande águia quer com você. O que a grande águia tem para você. Amém, amados? Que Deus continue nos abençoando. Que esse pequeno culto possa servir de ajuda a cada um de vocês. Que Deus possa, amados, vir mais uma vez e pingar aquele colírio tão desejado nos olhos dos filhos dele. Que Deus os guarde. Que Deus os abençoe muito. Dê um domingo abençoado a cada um de vocês. No nome de Jesus Cristo. Hoje e sempre. Amém. Graças a Deus.